administrativos, pagamentos, contra-cheque. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros como empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. Serão selecionados os valores da tabela de movimentos calculados ou movimentos variáveis conforme intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, filial e nome. A quebra de página é empresa, filial e nome. Contra-cheque adiantamento. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros como empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimentos calculados conforme intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, filial, banco, unidade organizacional e matrícula. A quebra de página é empresa e matrícula. Contra-cheque 13º salário. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimentos calculados ou movimentos variáveis, conforme intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, filial, banco, unidade organizacional e matrícula. A quebra de página é empresa e matrícula. Folha de pagamento. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimento calculado ou movimentos variáveis, conforme intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, filial, unidade de negócio, unidade organizacional e matrícula. A quebra de página pode ser empresa, filial, matrícula, empresa, filial, unidade de negócio, empresa, filial, unidade de negócio, unidade organizacional. Empresa, filial, unidade organizacional. Empresa, filial, unidade de negócio, matrícula. Empresa, filial, unidade organizacional, matrícula. Empresa, filial, unidade de negócio, unidade organizacional, matrícula. Líquidos do pagamento. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimentos calculados ou movimentos variáveis, ou movimento pessoa física, conforme intervalo de competência e tipo de pagamento. As informações estão em ordem de empresa, região, filial, banco, agência e nome. A quebra de página é empresa, região, filial, banco e agência. Líquido do pagamento para pensionista. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final, quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimento pessoa física ou registro de movimento pessoa física, conforme intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, região, filial, banco, agência e nome. A quebra de página é empresa, região, filial, banco e agência. Ficha financeira. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros como empresa, inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. Serão selecionados os valores da tabela de movimentos calculados conforme intervalo de ano. As informações estão em ordem de empresa, filial, matrícula e ano.
A quebra de página é empresa, filial e matrícula. Folha pagamento de pensionista. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros como empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimento pessoas físicas ou registro movimento pessoas físicas, conforme o intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, região, filial, unidade organizacional, matrícula e pensionista. A quebra de página pode ser empresa, região, filial, empresa, região, filial, matrícula, empresa, região, filial, pensionista, empresa, região, filial, unidade organizacional, pensionista, empresa, região, filial, unidade organizacional, empresa, região, filial, matrícula, pensionista, empresa, região, filial, unidade organizacional e matrícula, empresa, região, filial, unidade organizacional, matrícula, pensionista. Férias. Aviso de férias. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionados os funcionários que tenham registro de férias com a data de fruição, conforme intervalo de datas. As informações estão em ordem de empresa, filial e nome. A quebra de página é nome. Contra-cheque de férias. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimento variável dos funcionários que tenham registro de férias com data de fruição conforme intervalo de datas. As informações estão em ordem de empresa, filial, matrícula. A quebra de página é matrícula. Controle de férias. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionadas as informações de registro de período aquisitivo, onde a data de início de período aquisitivo esteja dentro do intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, filial, unidade organizacional e nome. A quebra de página é empresa, filial e unidade organizacional. Líquido de férias. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros como empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimentos variáveis, onde a data de pagamento esteja dentro do intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, banco, agência e nome. A quebra de página é empresa, banco e agência. Pessoal em férias no período. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, código inicial e final e data inicial e final quando solicitado. São selecionadas as informações do registro de férias, onde a data inicial ou final esteja dentro do intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, filial e nome. A quebra de página é empresa e filial. Programação de férias. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, filial inicial e final, centro de custo inicial e final e data inicial e final, quando solicitado. São selecionadas as informações do registro de férias, onde a data inicial e final esteja dentro do intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, filial e nome. A quebra de página é empresa e filial. Recibo de férias.
Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, filial inicial e final, matrícula inicial e final e data inicial e final, quando solicitado. São selecionados os valores da tabela de movimentos variáveis, onde a data de início do registro de férias esteja dentro do intervalo dos parâmetros. As informações estão em ordem de empresa, filial, unidade organizacional, turma de trabalho e matrícula ou empresa. Filial e matrícula. A quebra de página é matrícula. Solicitação do abono de férias. Para a geração deste relatório, informar os parâmetros com empresa inicial e final, filial inicial e final, data inicial e final, quando solicitado. São selecionados os registros de férias onde a data de fruição esteja dentro do intervalo dos parâmetros e o campo dias de abono não seja nulo. As informações estão em ordem de empresa, filial e matrícula. A quebra de página é data, período aquisitivo. No menu do módulo Pagadoria, na coluna DOC, está disponível o orientador, ferramenta de auxílio na execução deste processo.